Bom dia, pessoal. Estamos aqui ao vivo nessa segunda-feira, dia 15 de novembro, dia em que a gente comemora a proclamação da República. Como todos vocês já sabem, né, vamos aguardar aqui esse delay até o pessoal receber a notificação. É segunda-feira, muita gente aí preparando o almoço da família, um feriadão. Em São Paulo temos aí um tempo meio nublado, mas aparece o sol de vez em quando. Espero que estejam todos vocês bem. E vocês viram aí o título desta live de hoje, mas a gente não vai falar somente deste deputado em específico que acabou de chamar o presidente da República de mentiroso. A gente vai pegar algumas coisinhas aqui desse deputado para passar para vocês, né? Passar o porquê que ele falou isso do presidente da República. E ao mesmo tempo nós vamos falar a respeito daquela lista que eu já prometi para vocês que em dezembro nós vamos apresentar, dos traidores do presidente Jair Bolsonaro, né? E vamos falar também para vocês de quem a gente do Jacaré acredita que vai ter condições de disputar essa eleição a ponto de colocar o presidente lá na frente. Tá? Bom, então o pessoal chegando aqui, depois eu vou ver aqui os comentários. Antes eu vou levar, né, vou levar aqui para você as notícias, né, de que deputado é esse, em qual contexto que ele falou, onde ele falou, o que está acontecendo e tudo mais, tá? Então aqui, para que vocês tenham uma ideia, eu estou falando, e já vou começar aqui logo dizendo para vocês de quem se trata, porque, como eu já disse, né, algumas pessoas têm problemas de assistir a live inteira, tem problema de tempo e não conseguem aguardar o bate-papo e nem aguardar que o pessoal comece a entrar na live. O YouTube dá um delay aí de cerca de 10 minutos, 12 minutos para mandar a notificação para as pessoas, né? Então eu vou passar aqui para vocês essa informação logo de cara e depois eu vou contando o que está acontecendo desde ontem, das notícias bombásticas que fez até nós batermos o nosso recorde de lives aqui no Jacaré, de falar com vocês diversas vezes e tudo mais. Eu estou falando na realidade, pessoal, e depois eu repito, né? Depois eu vou repetir para quem não pegou, né, a informação. Eu estou falando, na verdade, do deputado da Paraíba, tá certo? Eu vou falar do deputado da Paraíba, que é um deputado do PSL. Esse cidadão coordenou a campanha do presidente Bolsonaro. Eu tive contato diversas vezes com ele, não só dentro do PSL quando ele já estava eleito, mas antes, durante a campanha. Parecia um leão de chácara, né? Andava ele e o Bebiano, né? Bom, o pessoal começou a entrar aqui já na live. E aí eu vou passando as informações para você, o pessoal passando bom dia. Então eu já vou entrar aqui no Jacaré. Eu estava aqui lembrando dos casos desse deputado que eu vou falar o nome daqui a pouquinho. E aí a gente vai já começar direto aqui, passando para vocês essa informação e o porquê desse contexto, tá? Então aqui é só um pouquinho de paciência da turma que já entrou. E já vamos agora aqui, eu já estou colocando no computador para ver as mensagens de vocês e começar esse bate-papo aqui nessa segunda-feira, né? O bate-papo da manhã, a gente vai ter mais um bate-papo no final do dia para passar o resumo. Então o Rui Ferraz aqui de Belém do Pará, já comecei a ver, a Ivete, né, falando de Criciúma, Santa Catarina, um abraço aí para Criciúma, né? Então o pessoal todo aqui falando. Então vamos lá, vamos começar a falar deste deputado da Paraíba que coordenou a campanha do presidente Jair Bolsonaro, foi vice-presidente do PSL Nacional em 2018, durante a campanha, quando o Bebiano, você se lembra do Bebiano, aquele que faleceu lá no Rio de Janeiro? Pois é, ele era o presidente do PSL e esse deputado ocupou o cargo de vice-presidente nacional do PSL. Ambos coordenaram a campanha do presidente e ambos traíram o presidente, né? Então, aqui o Joaquim mandando um abraço aqui. Bom dia, Kleber. Eu acho o melhor partido seguro para o presidente é o PMN, pequeno.
Bem, o presidente já tem sua popularidade, não precisa de blá 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 blá. Eu vou falar disso daqui também na live. Eu só vou falar rapidamente o nome desse deputado. Trata-se do deputado Julian Lemos, da Paraíba. O Julian Lemos é um deputado extremamente polêmico. Durante a campanha do Bolsonaro, ele servia ali meio que um leão de chácara, a pessoa que ficava ali o tempo todo, e se elegeu. Se há um cara que se elegeu às custas do presidente, é este sujeito. Ele se diz aí o machão nordestino, diz que o homem que não tem medo de nada, fica aparecendo nas redes dizendo isso. Ele é tão machão, mas tão machão, que ele responde a 3 processos pela Lei Maria da Penha porque agrediu a mulher e a irmã. Olha que legal. Esse é o cara que foi nas redes sociais falar que o presidente da República é mentiroso. Que moral tem um cidadão desse? Que moral tem um cidadão desse? Que se aproximou do presidente, ganhou a confiança dele durante a campanha, chegou a ocupar o cargo de vice-presidente nacional do PSL, com o afastamento do Bivar da presidência, e o Bebiano lá, né, e o Bebiano chegou a ser o presidente. Bom, o Bebiano todo mundo já sabe o que deu, depois veio a falecer, aquela papagaiada toda. A gente já falou muito sobre o Bebiano, todo mundo já conhece. Agora o Julian Lemos é um deputado que muito pouca gente conhece no Brasil inteiro, né? Muito pouca gente conhece no Brasil todo a história a respeito desse Julian Lemos. Eis que surge Julian Lemos na mídia, ressuscitado agora pela mídia tradicional, dando pitaco no que aconteceu ontem em relação ao presidente. Olha aqui o João, aqui na Paraíba ele não ganha mais. É isso aí, João, eu vou falar a respeito disso e o que está por trás dessas palavrinhas aí do seu Julian Lemos, para que vocês aí da Paraíba saibam o que está por trás de tudo isso. Eis que dão espaço para esse cidadão que estava totalmente apagado, totalmente apagado. Traiu o presidente Bolsonaro, e eu vou dizer o porquê da traição e como que ocorrem essas traições. Vocês vão entender o que está de trás de tudo isso. Porque muita gente não sabe os bastidores, o que acontece. E aí é a hora da gente passar para vocês. Chegou a hora da gente passar para vocês. Bom, aí vem o Julian Lemos, né, que dá uma declaração, eu não sei se foi no Metrópolis, se foi naquele site que é a agência de propaganda do Moro, deu uma declaração dizendo que o presidente Bolsonaro, ele é um mentiroso, e que ele fez com o Valdemar, olha só, o presidente fez com o Valdemar aquilo que ele fez com o Bivar no PSL. E aí está o que está por trás de tudo isso. Primeiro, que até 3 dias atrás, todas as agressões eram para cima do Valdemar da Costa Neto. O mensaleiro, como que o presidente se junta a um cara como esse, como que o presidente vai para um partido como esse, e aí a mídia batendo e desgastando. Quando o presidente manda o Valdemar para aquele local e o Valdemar retribui esta mensagem do presidente dizendo que deveria ele e o filho irem para aquele lugar, e se instaura o caos dentro do PL, algo que a gente já vinha anunciando aqui para vocês desde segunda-feira passada, a nossa estranheza da atitude do presidente de não ter divulgado nada, não ter feito um banner do lançamento de campanha. Não é assim que as coisas se dão. E para quem conhece o presidente Bolsonaro sabe que ele é muito criterioso, e quando ele começa a farejar o que está acontecendo de errado, o que está por trás da armação que vinha contra ele, e para quem não sabe, assista a live de ontem que eu fiz com o Felipe Lintz por volta de 10h30 da noite, já foi mais ou menos lá pelo período das 10h30 da noite, vai lá e vejam que vocês vão entender mais ou menos o que a gente falou. Então assim, vem este site, né, e a imprensa e coloca a declaração. O que ele quis dizer no final de tudo isso? Que teria sido o presidente Bolsonaro a trair o Bivar. E que seria o presidente Bolsonaro a fazer a mesma coisa com o Valdemar. Ou seja, querer utilizar o PL. Olha só, essa declaração, a mídia deu espaço para um cara que eles até pouco tempo atrás, Abraão, Julian Lemos não ganha nem para porteiro de cabaré aqui na Paraíba. Mais um paraibano aqui, dando a declaração deles. Então assim, eu estou trazendo para vocês, porque aí o site coloca a declaração deste cidadão, né, para tentar desmoralizar o presidente da República. Olha só o que essa mídia tradicional faz. E aí eu fui lembrar, o pessoal da Paraíba que está aqui assistindo, pode confirmar aqui no chat se eu estiver mentindo.
Esse cidadão responde a 3 processos pela Lei Maria da Penha, responde processo a estelionato, é metido a machão, diz que não tem medo de nada e agora ainda veio falar que diz que quer olhar na cara do presidente e falar para ele tudo o que ele tem para falar para o presidente. Aonde você quer chegar com isso, meu caro? E agora eu vou revelar a vocês aí da Paraíba, que vocês podem espalhar, e a vocês de todo o país, o que está por trás de todo esse elogio ao Bivar. Eu trabalhei com o presidente Bivar na segunda vice-presidência da Câmara, e trabalhei até no PSL, a convite do próprio presidente Bivar. Tá certo? Só que vocês têm que saber o porquê da minha saída do PSL. Quando houve a encrenca toda do presidente Bolsonaro com o Bivar, eu já sabia disso antes de vir a público, porque eu estava fazendo a campanha de filiação do PSL. E naquele exato momento, as discussões estavam inflamadas dentro do partido. E aí, o que está por trás desse puxa-saquismo do Julian Lemos em relação ao Bivar e esta agressão ao Bolsonaro? O PSL vai se juntar com o DEM, formando o tal do União Brasil. E eu já falei aqui que existe até algumas pessoas dizendo que poderia vir o Pacheco de vice do presidente. Mas hoje, aquele jornal Correio Brasiliense, né, que é lá de Brasília, um jornal que é um puxadinho também da esquerda e que faz lá as suas menções, colocou meia página fazendo elogios ao Gilberto Kassab e dizendo que o Pacheco pode ser um dos candidatos ao vice do Lula. E seria um grande nome para Minas Gerais para fazer uma composição com Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte, aquele cara que fechou tudo, que saiu perseguindo a população no meio da rua, e querem lançar esse cara para o Senado. E aí monta todo um histórico Correio Brasiliense elogiando o Kassab, que já foi prefeito de São Paulo, e aqui em São Paulo todo mundo sabe o que é o Gilberto Kassab, dizendo da importância, e nisso pelo menos eles não mentiram, do triângulo Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Vocês que estão assistindo essa live, vocês sabiam que esses 3 estados correspondem a 42% de todo o eleitorado brasileiro? Nós temos 26 estados e mais o Distrito Federal. Esses 3 estados correspondem a 42% do voto de todo o país. Tamanha a importância desses estados. E aí está a articulação toda feita por Gilberto Kassab, Geraldo Alckmin também como possível vice do Lula. Eles jogam isso na imprensa para verificar qual que seria o melhor nome para eles fazerem uma composição. E o Correio Brasiliense só falta chamar o Lula de santo. Só falta chamar o Lula de santo. E dizendo que a importância de Minas Gerais por estar próximo do Nordeste, né, o norte de Minas é muito próximo aos estados do Nordeste, ali a Bahia faz confronto com o norte de Minas, eles estão dizendo que seria uma grande oportunidade do presidente Lula ganhar prestígio em São Paulo numa candidatura do Alckmin e em Brasília e em Minas Gerais com uma candidatura do Pacheco. E aí de repente você começa a ver que essa manobra não é uma coisa isolada. E a pergunta, quem está financiando tudo isso? Quem está financiando tudo isso? Eu vou mandar aqui um abraço para Bicas, Minas Gerais, viu, Maria José? Um abração, nós estamos falando aqui justamente do seu estado nesse exato momento. Então, gente, voltando aqui para a linha de raciocínio da live para vocês, é isso que está por trás. A mídia toda essa mídia, com raras exceções, como o caso da Jovem Pan, que abriu espaço para conservadores. Caio Coppola vai estrear na Jovem Pan. Alguém ontem até citou, poxa, seria um excelente nome. Também acho. Caio Coppola é um excelente nome. Alexandre Garcia, pelo Distrito Federal, seria um excelente nome também. Então nós temos grandes nomes de conservadores para lançar. E aí entra o X da questão. O que está por trás? Vocês sabem quanto sai uma campanha para deputado federal? Eu vou fazer uma enquete aqui e o primeiro que me respondeu um número aproximado de quanto cada partido pretende investir para os deputados já eleitos, aqueles que têm mandato. Quanto vocês acham que o PSL está prometendo de fundo do seu dinheiro para um deputado já eleito? Pode escrever aqui. Eu vou aguardar 2 minutos enquanto eu comento. Então fica aqui o desafio para vocês mandarem aqui quanto vocês acham que o PSL,
que tem um fundo eleitoral de 110 milhões de reais por ano e um fundo partidário e um fundo eleitoral de 360 milhões e eles querem dobrar isso, Aí o Roberto citou 500 mil, a Izzy falou em 1 milhão. Eu vou dizer que ambos estão errados, vou aguardar mais dois aqui, os dois próximos que passarem, aí eu vou dizer para vocês qual o valor. O Dag Hauer falou 20 milhões, não é este valor está muito acima, Dag, mesmo porque isso daí é um valor para governo ou para Senado. E o Regis falou 10 milhões. A cifra prometida para cada deputado do PSL, do PSB, do PSD e até do Podemos, que esses caciques partidários estão oferecendo aos deputados, é de 2,5 milhões de reais para suas campanhas. 2,5 milhões do seu dinheiro para cada deputado eleito desses partidos. E é assim que eles são seduzidos. Então, aí está por trás o que acontece para que eles fiquem tão defensores do Bivar, defensores do PSL. Imagina na Paraíba, que é um estado sofrido, que a gente sabe que é um estado pobre, o que faz um cidadão como esse Julian Lemos, que se elegeu às custas do presidente Bolsonaro, porque ninguém nem sabia quem era esse cara lá na Paraíba. O que faz um cidadão desse a vir a público dar uma declaração e o que faz a mídia abrir espaço para um cidadão desse para dar essa declaração? Entenderam? Entenderam o que está por trás? Aguardem o final da eleição e aí eles vão ser obrigados a mostrar aos partidos o quanto eles doarem oficialmente, o quanto eles vão doar. Lembrando que tanto o Bivar, quanto o Julian Lemos, quanto outras pessoas, sabem dos escândalos que o PSL se envolveu na última eleição, mesmo estando o presidente Bolsonaro concorrendo. E a imprensa bateu duro em cima disso na ocasião. Quem não se lembra da Cleusenir, que hoje está refugiada lá em Portugal? Sabem quem é ela? Ela delatou o escândalo do ex-ministro do Turismo, Marcelo Álvaro, lá em Minas Gerais. E que escândalo é esse? Grande parte do PSL, principalmente a parte do PSL do Pernambuco, estava envolvida no escândalo envolvendo as mulheres, porque o fundo partidário, 30% tem que ir para as mulheres. E esta mulher em específico denunciou, e a deputada Lê Silva, que é Bolsonaro roxo, foi para cima do partido e chegou a ser punida por esse cidadão que hoje está dando essa declaração, chamando o presidente de mentiroso. Chegou a ser punida, chegou a ser ameaçada de expulsão pelo próprio Bivar e pelo Rueda. Expulsão do PSL. Deputada Lê Silva, quem é de Minas Gerais lembra dessa história. Existe uma acusação grave que está sendo investigada até hoje pela Polícia Federal do deputado Marcelo Álvaro, que chegou a ser ministro do Turismo. Indicação de quem? Indicação do PSL e do Bivar. E qual que era esse escândalo? Deles entregarem o dinheiro para que as mulheres concorressem, desde que elas contratassem as gráficas que eles indicassem, e assim eles prometiam a paga, mas queriam ficar com 50% ainda do que eles entregaram. E com os outros 50% tinha que contratar quem eles determinassem. Rolou gravação e esse escândalo está sendo investigado até hoje pela Polícia Federal. Este é o cara que vem agora chamar o presidente Bolsonaro de mentiroso. Um sujeito que responde a 3 processos por agressão contra as mulheres, envolvido na Lei Maria da Penha. Um sujeito que responde a processo por estelionato, ou respondia, não sei como está a situação desse processo, porque eu não acompanho o que está acontecendo por lá. E é um sujeito que tem a promessa do partido para receber verbas para sua campanha. Um cara que se elegeu às custas do presidente Bolsonaro sem ter R$1. Agora ele pede copiosamente bênção ao Bivar. É isso que está acontecendo. É isso que passa. Por isso vocês estão vendo toda essa movimentação da mídia desesperada, porque eles estavam prontos com todo o discurso para bater em cima do presidente Bolsonaro o tempo todo. Olha, tá vendo? Se aliou a mensaleiro, fez isso com não sei quem, aí vai o presidente e fala assim, não, eu vou retardar, vou primeiro verificar quanto tempo eu vou demorar para ver se isso realmente vai acontecer ou não.
E aí todo o discurso deles tem que mudar da noite para o dia. Eles têm que mudar o discurso. Porque o objetivo é atacar o presidente. E quem puder, vá lá no Correio Brasiliense e vê nesse folhetim de meia pataca, que hoje não consegue vender nem 20 mil exemplares. Um jornal que chegava a vender mais de 100 mil exemplares, hoje não vende 20 mil exemplares. E veja o que eu estou falando, de meia página, elogiando e fazendo toda uma articulação. Só que lá eles deixam claro que estão todos se juntando para tentar barrar a reeleição do Bolsonaro. Por que esse medo do Bolsonaro? Será que é o sistema se armando contra o presidente da República? Fiquem de olho. Respondendo aqui a quem falou do PMN, eu também acho que é uma das boas opções. Depende muito de conversação entre os representantes do partido e os representantes do Bolsonaro. Hoje também saiu uma matéria dizendo que o PTB do Roberto Jefferson abriu os braços para o presidente, convidando o presidente. Eu não descarto nenhuma possibilidade, mas eu acho que principalmente a direção nacional do PTB, que hoje está comandado pela Graciele Nienove, que tentou passar panos quentes na carta feita pelo Roberto Jefferson dentro da prisão, deve avaliar muito bem e não somente querer explorar a figura do presidente para dizer que está de braços abertos. Porque eu estou vendo muita gente que fechou a porta para o presidente, como é o caso da dona Aldineia Fidelix, do PRTB, fecharam a porta para o presidente da República. O presidente hoje era para estar dentro do PRTB, partido que eu tive o prazer de assessorar pessoalmente o presidente Levi Fidelix. E no que eu estou falando é público. Não adianta virem me condenar. A filha mais velha do Levi, a Carina Fidelix, fez um encontro com o presidente. Poucos dias depois do falecimento do Levi, o presidente falou, foi lá, os convidou até para fazer uma homenagem ao presidente Levi. Ela declarou lá para todo mundo ouvir que o Dória seria um nome forte em São Paulo. Então eu pergunto, o PL se fechou com o Dória, por que fecharam a porta para o presidente da República e agora querem abrir? Também não funciona dessa maneira. Eu acho que todos eles, PTB, PRTB, tem que ter muita conversa e tem que haver um entendimento. Não quererem utilizar a exposição do presidente para agora aparecer como papagaio de pirata. O que mudou? O que houve de alteração? Isso tudo tem que ser trazido para a gente. Não basta somente sair na imprensa e falar, nós estamos de braços abertos, vou fazer videozinho, o partido está de braços abertos para receber, para pegar trouxa. Para pegar trouxa, isso não adianta. Tem que haver um entendimento. Não tenho mágoa contra ninguém, tá certo? E já declarei aqui várias vezes a minha admiração, não só pelo PRTB, quanto pelo presidente Levi Fidelix. E ficaria muito orgulhoso de ver o presidente Bolsonaro nos quadros do PRTB. Mesmo porque fui eu que idealizei isso ao filho do Levi Fidelix, Levizinho. Não partiu de dentro do PRTB, partiu de mim. Enquanto eu assessorava o presidente Levi Fidelix e logo após a morte dele. E se alguém vier me desmentir, eu tenho prova disso. Tenho várias provas disso. Então o PRTB pode ser uma casa? Pode. Mas eu acho que principalmente a filha mais velha do Levi, a Carina Fidelix, tem que explicar as declarações que ela fez e o que estão fazendo dentro do PRTB, se querem realmente acolher o presidente da República. Mas eu acho que é um grande partido e eu acho que deve ser viabilizado essa conversa. Eu acho que isso daí tem que chegar a um consenso. O PTB também, PMN, mesma coisa. E até o próprio Patriota, que fez uma manobra para tirar o presidente do Patriota, o Adilson Barroso, pessoa também que eu admiro muito. Eu acho que poderia ser uma grande alternativa ao presidente da República. E por que eu estou citando esses partidos? São os partidos hoje que têm mais proximidade. São os partidos que têm mais proximidade. Alguém fala assim, o PRB. O próprio presidente já declarou que poderia ir para o PP ou para o PRB. Qual o problema desses dois partidos? O mesmo que ocorreu com o PL em relação às alianças regionais. Tanto o PRB, que é o Republicanos, quanto o PP, na região Nordeste, tem alianças fechadas com os governadores. E todo mundo que está aqui do Nordeste sabe o que é o governador da Paraíba, o que é o governador da Bahia,
O que é a governadora do Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra. Se lembram? Quem é aqui do Sul às vezes esquece. Mas o pessoal do Nordeste pode falar aqui na nossa live e dizer quem são essas pessoas. Então, o presidente não pode simplesmente encontrar um partido só para se eleger. O presidente tem que ter um partido que vá lutar por ele. E dentro dessa matéria do Correio Brasiliense, lá está bem explicado isso que eu estou dizendo. Qual é a estratégia deles de fecharem a porta para o presidente nesses 3 principais estados e mais o Nordeste? Entenderam? Por que a grande mídia estava falando? Aí colocaram como se a culpa fosse do Eduardo Bolsonaro, que coitado, não tem nada a ver com isso. Tentando ridicularizar, falando, olha, né? Então, a gente tem que dizer para vocês que, infelizmente, nós não temos hoje um partido que não só ostente essas cores, mas que defenda essa bandeira de forma legítima. De uma maneira ou de outra, nós temos que encontrar uma saída. E temos que encontrar o partido que mais se aproxime da defesa dessa bandeira. Esses 4 que eu citei são boas alternativas. O PP e os Republicanos são boas alternativas, mas têm dificuldades por conta das suas coligações regionais e dos caciques regionais. Então essa é a dificuldade, pessoal. A grande parte desses grandes partidos tem como presidente estadual deputados eleitos por esse partido. E aí vem uma questão de legislação, se a direção, se a executiva ela é definitiva, se a executiva é provisória, né? O Emael do Democrata Cristão é outro partido que poderia ser, mas existe um problema lá junto ao próprio partido. Não sei precisar qual, estaria mentindo aqui para vocês, tá bom? Então é isso, assim, eu tô... quais as vantagens e desvantagens de um partido pequeno para o Bolsonaro? Bom, Laís, boa pergunta, e aí eu vou dizer para vocês, exatamente, eu fiz uma pergunta aqui muito própria. E aliás, isso já foi falado até pelo comentarista da Jovem Pan News hoje de manhã, um de óculos, eu não lembro o nome dele, que fala com muita propriedade e é muito sábio na hora de falar. Hoje no Jornal da Manhã ele comentou isso. Um partido pequeno favorece o presidente porque ele não tem parlamentares como caciques estaduais. Então é muito mais fácil o presidente fazer alianças e conseguir o controle para que ele possa lançar os seus candidatos ao Senado e ao governo nos estados. Que isso é o principal. Não é só o presidente lançar a candidatura dele, ele tem que tomar grande parte desse Senado. E esta é a preocupação e a estratégia que está fazendo o sistema se movimentar, fechando as portas dos partidos para o presidente da República. Sem contar o judiciário, que quando o presidente for para um partido, com certeza vão chover ações da ala contrária de determinado partido grande contra o presidente da República, tentando inviabilizar a sua legenda. E outra coisa, num partido pequeno, o presidente pode negociar parte do controle da executiva nacional. O que isso tem de importante? Como eu disse para vocês, a legislação eleitoral diz que quem quiser concorrer tem que estar até o final de março filiado a um partido político pelo qual vai concorrer, ele não pode mudar mais. Numa legenda grande, se o presidente da República estiver lá dentro, quem vai decidir quem vai concorrer à presidência é a convenção da legenda. E aí é muito mais difícil do presidente ter ali o consenso de todos para que coloque ele como realmente na legenda. Se o partido arranjar encrenca, judicializar, pode ficar inviabilizada a candidatura do presidente. Eu não sei se eu fui claro, se vocês tiverem qualquer dúvida nesse sentido. Por isso, na minha opinião, os partidos menores têm muito mais vantagem. Quais seriam as desvantagens deles? O fundo partidário eleitoral e o tempo de televisão. Mas aí... qual que é a diferença para o presidente? Para o presidente, ele pode ter na coligação os grandes partidos. E aí, quem vai dar a legenda é o partido pequeno. Com isso, os grandes partidos poderiam contribuir não só com o fundo, mas também com o tempo de TV. Entenderam? Então, na majoritária dos cargos para o Senado, para o governo e para presidente, os partidos podem se coligar. E para esses candidatos em específico, o tempo de TV é muito importante. E para alguns candidatos a deputado também o tempo de TV é muito importante e o fundo também é muito importante. Porque muitos que se elegeram às custas do Bolsonaro em 2018 não fizeram um bom trabalho ou traíram o presidente e hoje estão desesperados atrás de dinheiro para fazer a velha política.
Eles não têm espaço nas mídias sociais, alguns abandonaram suas mídias, a tal ponto de uma outra pessoa aqui, de um seguidor, eu acho que uns 2 dias atrás, perguntar: ah, mas se vocês se candidatarem, quem vai falar com a gente? Nós, não existe empecilho nenhum. Só que o sujeito chega lá, coloca um broche de deputado e ele esquece de todo mundo que está falando aqui. Ele esquece de onde ele veio, da onde é a origem, e aí fica encantado com o dinheiro público e acha que vai se eleger às custas da velha política. Porque é a farra da distribuição do dinheiro público. Eu vou dar exemplo para vocês, se alguém aqui está falando de estados do norte. Então vamos dar um exemplo no Amapá. Você sabe quantos votos uma pessoa precisa para se eleger deputado federal no Amapá? Alguém sabe aqui? Obrigado, Bárbara, pelo caminho. Bárbara Souza, muito obrigado. Alguém sabe aqui informar? Eu estou aguardando aqui. Então, quem sabe quantos votos precisa uma pessoa para ser eleita num estado pobre, carente, como é o Amapá? E é um estado lindo, maravilhoso. Eu já falei, quem puder conhecer, conheça. O Evaldo, 30k, 30 mil, 100 mil? Não, gente. Anderson, para vocês terem uma ideia, o Alcolumbre foi eleito senador com 120 mil votos no Amapá. 120 mil votos. Para você entrar como deputado federal no estado como o Amapá, bastam 15 mil votos. 15 mil votos. E aí o grande problema, olha, o Max quase acertou, 10 mil votos ele falou. E aí o grande problema, pessoal. Por que eu falo que é o grande problema? Entenderam como funcionam as coisas em alguns estados? O Selmo falando, em Maceió 40 mil votos, na Paraíba é em torno de 30 mil. Isso se não tiver numa chapa como presidente, porque teve deputado aqui em São Paulo que na última eleição se elegeu com 28 mil votos no estado como São Paulo, que geralmente precisa de 120 mil votos, 100 mil votos para um deputado ser eleito. E aí, porque esses deputados viram as costas e querem o dinheiro. O restante eu não preciso complementar. Sou do Amapá e Davi Alcolumbre não se elege nem para síndico de prédio. Obrigado pelo comentário, Eric. Seu estado, não sei se você está falando de Macapá ou de qual cidade, se é de Santana, se é do Oiapoque, se é de Vitória do Jari. Eu conheço muitas cidades no seu estado e é um estado lindo, maravilhoso, não merece ter um cidadão como o Davi Alcolumbre ao Senado. Eu tenho certeza que vocês vão mudar essa história no ano que vem. Tá bom, pessoal? Então, esse deputado vem a público puxar o saco do presidente do partido dele e tentar destruir a imagem do presidente da República e ganha espaço na mídia porque ele está de olho exatamente no fundo e o dos cofres que vão abastecer a sua próxima campanha. Entendeu? Então fiquem de olho e espertos com ele. Depois a gente colocou ali Globo derrete. E aí eu vou falar, tá, pessoal? O Eric é de Macapá. Macapá é a única capital brasileira banhada pelo rio Amazonas. Todo mundo pensa que é Manaus. Manaus é banhado pelo Rio Negro, tá? Então, para quem não sabe, Macapá é uma cidade maravilhosa, uma gastronomia maravilhosa, pitu, peixes que a gente come lá. Então, quem puder conhecer o estado do Amapá, vai por mim, é maravilhoso. Então, gente, é isso. E aí eu coloquei no título ali, Globo derrete. Por que eu falei isso? Ontem, pleno domingo, a Globo tomou uma lavada. Eu ia falar outra expressão aqui, mas disseram, Kleber, cuidado com o palavrão, tal, etc. Então, tomou uma lavada da Bandeirantes, que ficou em primeiro lugar na audiência com a transmissão da Fórmula 1, né? Deixando ali a Globo em segundo lugar, quase perdendo para o SBT e para a Record. Então a gente está vendo uma mudança. E essa mudança está basicamente o quê? Vocês se lembram que todo final do ano a gente lembra daquela musiquinha? Hoje é um novo tempo de um novo dia que começou. Eu fui criado esperando essa música, esperando o Natal. Quando era criança eu ficava esperando essa música para ver os presentes de Natal e tal. Pois é, hoje são novos tempos, Rede Globo. E a internet propicia isso aqui. Gente de bem falando com a gente, se comunicando e passando as mensagens para nós que estamos aqui desse lado. E vocês não aprenderam isso. Vocês tentam trazer o ódio, vocês tentam trazer a divisão de cores,
vocês tentam trazer a divisão de classes, vocês tentam trazer a divisão de gênero ao nosso país. Vocês praticam hoje um desserviço à nação. Por isso que a população está dando a resposta para vocês. E é como falou aqui agora o Francisco Silva. A Globo hoje é conhecido como Globo Lixo, e não é à toa. A programação de vocês é um lixo. E nós não vamos permitir, porque o novo tempo que começou é o tempo da internet, é o tempo da comunicação. A comunicação mudou e vocês pararam no tempo. E agora vocês estão sofrendo na raiz, na audiência da TV aberta. Vocês estão perdendo dentro dos seus próprios concorrentes. Mas antes disso, vocês começaram a perder para o streaming, para a internet. Quem está ligado aqui, nós temos 1.100 pessoas agora ao vivo nessa live, em plena segunda-feira de feriado, 11h22 da manhã. Um horário que não é considerado um horário nobre de internet. Para o pessoal que está assistindo aqui, o horário nobre de internet, pessoal, é a partir das 6 horas da tarde. Nós entramos em live nesse exato momento porque a gente atende, a gente sabe da diferença. E são 1.100 pessoas que não estão assistindo vocês na Rede Globo. Isso ao vivo, que está aqui on time. Porque as pessoas entram e saem da live. Elas têm seus compromissos. A live é uma live longa. Nós já estamos aqui falando há mais de 30 minutos. E uma boa notícia para vocês, pessoal. Para que vocês saibam. O Jacareditanga, hoje, bate algo em torno de 6 a 7 milhões de visualizações somente no YouTube. Em todas as nossas redes nós estamos chegando a bater cerca de 15 a 20 milhões de visualizações por mês. Para vocês terem uma noção, na Grande São Paulo, um Ibope de um Domingão do Faustão, no auge dele, significava 3,5 milhões de pessoas assistindo aquele programa. Hoje o Jacareditanga corresponde a 5 programas do Domingão do Faustão. E esta é a força da internet que eles querem calar. Entendeu por que eles querem calar a internet? Hoje em Cuba está tendo manifestação e guerreiros estão lutando contra o comunismo cubano. E as emissoras estão quietas, caladas. A gente não vê nada na mídia tradicional. Ontem, um manifestante teve sua casa invadida pela polícia comunista cubana. Mas aqui eu fui ver uma manifestação de um cara no TikTok ironizando uma cena que está viralizada aí, que a gente deve trazer em vídeo. Uma cena que está super viralizada aí de uma senhora que ficou indignada com o banheiro coletivo no McDonald's. Aí o cara falando, tá vendo essa tiazinha? Porque eles ironizam as pessoas mais velhas. Eles ironizam, porque eles querem fazer a cabeça dos mais jovens. E aí também querem dividir a população, colocando filhos contra pais e avós. E aí o sujeito, a pessoa entra lá e fica sozinha no banheiro. E parabéns à prefeita de Bauru. Parabéns. Porque é uma questão sanitária antes de tudo. E depois é uma questão de privacidade. É essa mesma esquerda que vem defender vagão único para mulher aqui em São Paulo. Vagão privativo, mas eles querem que o banheiro seja coletivo. Eu não preciso descrever porque todo mundo aqui sabe que homem faz xixi de pé, gente. Eu estou falando aqui algum absurdo, alguma novidade. Pelo menos os homens de verdade fazem xixi de pé. Imagine o asseio de um banheiro desse. Vocês, mulheres que estão assistindo a essa live, se sentem segura do ponto de vista de saúde pública, de sentar num assento de um banheiro que é frequentado e dividido por homens e mulheres ao mesmo tempo? Até pouco tempo atrás, se um estabelecimento não tivesse banheiros divididos, ele era multado. Agora, ele tem que ter banheiro tudo junto. E esses banheiros são frequentados pelas nossas crianças. Bom, eu estou falando aqui com o Paulo Nascimento do Baixo Guandu, Espírito Santo. Eu aproveitei você aqui, Paulo Nascimento, porque o Espírito Santo, muita gente aqui me perguntando a respeito do Magno Malta, de vir a vice do presidente Bolsonaro. Eu acho que o Magno Malta, enquanto estava no Senado Federal, fez um grande trabalho. E o Magno está fazendo uma falta naquele Senado. Eu sou admirador pessoal do Magno Malta. Sou fã do Magno Malta. E eu acho que a contribuição que o Espírito Santo tem que dar nesse momento ao presidente Jair Bolsonaro, ao público conservador e à direita,
é recolocar o Magno Malta de onde ele nunca deveria ter saído, que é o Senado Federal. Me ajuda aí, mamãe, me ajuda aí, papai. Você lembra do Magno Malta falando isso no Senado? Pois é, senador Magno Malta, que está nesse exato momento em Dubai junto com o presidente, promovendo o país, enquanto a esquerda e a Globo e a mídia tradicional esculacha o país lá fora, o presidente está lá trazendo 70 bilhões de dólares em investimento. 70 bilhões. O cara que eles falam que é pária internacional foi recebido com toda a pompa em Dubai. E vai ser recebido ainda no Catar e no Iêmen. E as exportações brasileiras e os investimentos para o Brasil estão vindo. E eles tentam dizer que o presidente é um par internacional. Então, eu já falei para vocês aqui dos traidores, já falei para vocês de como vão usar de tudo para tentar barrar o presidente na próxima eleição. Falei para você do que eles passam na cabeça das pessoas com identidade, ideologia de gênero. Falei tudo isso para vocês. E agora estou falando para vocês de quem são as pessoas que nós temos que pensar em votar, etc. E qual é o caminho, que é eleger grandes senadores como Magno Malta, como Luciano Hang em Santa Catarina, como a Tereza Cristina em Mato Grosso do Sul e tantos outros. Então assim, eu estou tentando passar para vocês essa verdade do Brasil, que às vezes é difícil as pessoas se comunicarem. Muitos youtubers se preocupam, e é óbvio, a gente depende disso, né? Aliás, por falar em depender disso, ontem eu ouvi um esquerdista aqui entrando falando que nós queremos o dinheiro de vocês, porque eu disse que nós vamos fazer, né, o nosso grupo de membros, né, que é um grupo fechado. Eu estava vendo ontem com o pessoal de TI, eu falei, olha, nós vamos colocar a 6,99, o YouTube não permite. Então, se eu colocar, o mínimo para eu colocar é 6,99, mas nesse caso eu tenho que criar 3 alternativas, 6,99, 14 e pouco, 109. E a outra alternativa é ter um preço único para todo mundo de 15,90, de 14,90, que é um valor para que as pessoas sejam membros. Este valor é importante para o Jacaré continuar fazendo esse trabalho também, porque a gente pretende ampliar as forças. Hoje eu estava vendo a possibilidade de trazer um novo menino como apresentador, um menino que está fazendo um trabalho fantástico em Montemor, é um garoto de 16 anos, que hoje segue o Jacareditanga e que a gente está tentando a trazer. Então a gente precisa da ajuda de vocês para ajudar o próprio canal. Vocês sabem da briga e da guerra que a gente está enfrentando, querendo desmonetizar canal, diminuindo nossos acessos. Quantos de vocês aqui não recebem as notificações dos nossos vídeos? Ou quantos de vocês não recebem todas as nossas notificações de live? Existe hoje uma briga de mídia. E quando nós temos o grupo fechado, não, vocês passam a receber isso. E para que a gente faça isso, para que a gente amplie, a gente precisa também da ajuda de quem está aqui do outro lado. Só que a gente não está querendo fazer isso para que a gente fique rico ou quer se locupletar em cima da população. Nós queremos cobrar o mínimo possível para que vocês contribuam com o Jacaré, para que o Jacaré enfrente o que está para vir pela frente. Ou alguém tem dúvida do tamanho dessa guerra que a gente vai enfrentar em 2022 só pela amostra grátis do que aconteceu ontem? Então o Jacaré precisa ampliar, precisa dar voz, precisa dar espaço às pessoas que vão se candidatar, precisa dar espaço às pessoas que vão lutar no fronte de batalha. Hoje fizeram uma matéria enorme falando que o presidente Bolsonaro abandonou o Daniel Silveira, abandonou o Oswaldo Eustáquio, abandonou a Sarah Inter, porque ele abandonou o Roberto Jefferson. Fizeram uma matéria enorme, não lembro nem qual veículo, porque eu leio essas coisas, vejo tanto, e é tudo igual. Todo mundo atacando o presidente. Só que no final eles dizem, não, mas o Eustáquio e o Daniel, depois que eles falaram que estariam se sentindo traídos pelo presidente, não, mas o Oswaldo e o Daniel Silveira deu uma declaração na Jovem Pan dizendo que o presidente fez tudo por ele, e o Oswaldo Eustáquio também disse que em momento algum se sentiu traído pelo presidente, pelo contrário, que o presidente sempre esteve ao lado dele e tal, mas algumas pessoas do entorno do presidente viraram as costas. Então eles colocam a manchete, tentam colocar nós da direita um contra os outros, e nós não podemos brigar entre nós. Nós já temos uma briga terrível a fazer contra os que estão contra nós, que são todos.
E eles tentam criar tudo isso e muitos de nós acabam caindo ou por inocência ou por falta de informação. E para que a gente leve cada vez mais a informação para vocês, a gente está fazendo isso. Então hoje à noite, obrigado aqui, Bárbara, falou que quer ser membro, aí tem um cara aqui, chora gado, eu sou gado com muito orgulho, né? E tenho muito orgulho de não ser um jumento, que nem certas pessoas. Já falaram para eu não entrar em briga com esse pessoal, mas eu tenho que falar, não tem jeito, faz parte de mim. Então assim, não vou desviar o assunto, obrigado Bárbara por falar, quero ser membro, nós vamos hoje à noite resolver esse problema e eu já prometi à minha equipe que ainda hoje eu resolvo isso. Tá? Então eu vou criar hoje ainda os membros do Jacaré de Tanga e vocês que puderem colaborar, né, mensalmente com o Jacaré nessa investida, por favor, eu quero contar com a ajuda de vocês. Aqueles que não puderem, nós vamos continuar aqui no público passando tudo aquilo que a gente pode. E no grupo privado nós vamos bater um papo um pouco mais, né, salgado. Não vou dizer quantas lives ou quanto que a gente vai fazer, porque a gente precisa fazer o conteúdo e trazer novas pessoas para que a gente continue lutando esta guerra que não vai ser fácil. Tá bom, pessoal? Eu quero agradecer aqui a todos vocês, ao Maurício Feliciano que está mandando aqui mensagem, mandando bênção, tá? A Maria Aparecida falando assim, eles falam que o presidente abandonou os que estão presos, mas eles não têm coragem de falar de quem está nas prisões arbitrárias por eles que não falam nada, tal, etc. Então assim, obrigado José por falar que certamente será membro do canal, obrigado a Dalva falando boa tarde, vocês não têm noção do quanto é importante as mensagens que vocês passam aqui pelo chat ao vivo e também quando vocês deixam no comentário. Tá? A gente está com uma sobrecarga de trabalho, eu principalmente estou cansado, ontem fiquei trabalhando até as 2 horas da manhã, hoje quando deu 6h30 eu estava de novo acordado, já linkado com a equipe também trabalhando bastante, e a gente precisa ampliar essa equipe, porque a luta vai ser terrível, e a gente conta com a colaboração de vocês nesse sentido, e também para que a gente possa levar para vocês o máximo de informação possível, tá bom, pessoal? Muito obrigado a quem falou aqui do Amapá, quem falou de Joinville, pessoal que está de fora do Brasil também acompanhando aqui a live, a turma do Rio de Janeiro que entrou aqui, tá? Obrigado, viu, pessoal, pelo apoio de vocês. Vocês são fantásticos e nós apenas somos o veículo. Quem faz o país são vocês. Quem faz o presidente Jair Bolsonaro são vocês. Fiquem com Deus. Eu sempre deixo aqui ao final da live a lembrança, olha, não se esqueçam de deixar o joinha, de ativar o sininho. Mesmo ativando o sininho, colocando lá para todos, às vezes o YouTube não distribui para vocês, né, a informação de que tem vídeo novo do canal. Então, quando vocês puderem, entrem aí. E já no grupo de membros, a gente sempre vai estar conversando. E aí a gente vai estar falando com vocês, a parada é um pouco diferente. E os outros vídeos do Jacaré, quando acaba aqui a live, pessoal, entra lá na descrição, a gente sempre deixa para vocês, né, nas inscrições de vídeo, nas de live é meio difícil a gente deixar, mas as inscrições de vídeo a gente deixa todos os vídeos que a gente publicou, tem muita coisa legal, vídeo lá meu, do Felipe, e a gente vai lutando e lutando sempre. Então fiquem aqui com a frase de Filipenses da Bíblia, tudo posso naquele que me fortalece, e quem nos fortalece é Deus. Deus, pátria, família e liberdade sempre, pessoal. Até a próxima live, que deve ser feita hoje à noite, provavelmente em conjunto com o Felipe, a gente sempre vem. Quando o Felipe está com algum problema de agenda e tudo mais, eu acabo fazendo sozinho as lives. Ou no próximo vídeo do Jacaré de Tanga para vocês, beleza? Fiquem com Deus, uma boa segunda-feira de feriado e até a próxima. Um abraço a todos.